Glória a Deus. Vamos ler Esther, capítulo 9. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, governadores, oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com que os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo, não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos na cidadela de Suzã. O rei disse à rainha Esther: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem algum outro desejo? Será concedido. Então Esther disse: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Um decreto foi publicado em Suzã e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã. Porém, no despojo não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram, se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isso aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram, fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa, alegria. Por isso, os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, banquetes, festa e um dia que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas, enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e o que esses dias fossem de festa, de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus, tinha lançado o pur, isso é, sorte, para os assolar e destruir. Para Esther, mas Esther foi falar com o rei, e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado com os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso esses dias são chamados de Purim, no nome Pur, daí, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia acontecido,
Os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos que viessem a se juntar a eles, não deixariam de comemorar estes 2 dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles, no tempo marcado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados de geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades. E que esses dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Mandaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes haviam ordenado, e como ele mesmo já o tinha estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Amém. O capítulo 9 de Ester trata de um assunto que não é muito comum nas Escrituras, quando Deus permite que o seu povo não apenas resista ao inimigo, mas também destrua literalmente os inimigos que estavam intentando aniquilar o povo judeu. A Bíblia nos ensina, irmãos, com a visão geral, que nós temos que orar, abençoar, amar, perdoar os nossos inimigos. Mas o contexto de Ester é um contexto de guerra. Havia um planejamento, toda uma trama de aniquilar os judeus de uma vez por todas, que brotou no coração de Amã, e você percebe aí que os filhos, a família, os amigos, havia muita gente com ódio mortal dos judeus e toda uma conspiração. O livro de Ester é uma revelação da conspiração dos inimigos contra o povo de Deus e a maneira que Deus usou para livrar o seu povo. Deus é maravilhoso e Ele livra o seu povo para a glória do nome dEle. Deus livra o seu povo porque Deus usa o seu povo para os seus propósitos, porque Deus nos ama, porque Deus é justo. Ainda que em muitos momentos da história, Deus permitiu que muitos servos do Senhor fossem martirizados, fossem mortos. Olhando para o Novo Testamento, a igreja jamais reagiu com violência a nenhum tipo de perseguição do Império Romano e nem mesmo dos judeus que odiavam aqueles que se convertiam ao Senhor. Mas aqui no capítulo 9, de maneira bem singular, o Senhor mostra um momento que Ele permitiu que os judeus eles viessem a se proteger. Na verdade, a violência aqui dos judeus contra esses inimigos foi uma autoproteção, né? O que a própria lei, a lei da maioria das nações, ela justifica pessoas com autodefesa de atingir e até mesmo revidar o inimigo. E aí a gente percebe coisas muito preciosas. Primeiro que o planejamento de Satanás, através aqui da maldade desses homens, a Bíblia em Ester não fala do diabo, nem no nome do Senhor, no nome de Deus, mas aqui a gente percebe que essa trama dos inimigos se voltou contra eles mesmos. Irmãos, isso é um princípio bíblico. O que o homem planta, ele colhe. Todas as atitudes, pensamentos que nós alimentamos, tudo que é bom vai se multiplicar na nossa vida. Mas quando a gente também alimenta pensamentos maus, palavras de maldição, quando nós alimentamos qualquer nível de pecado na nossa vida, aquilo vai nos deformando, vai nos destruindo. Então os inimigos dos judeus sofreram as consequências do seu próprio mal, como aquele bumerangue que a pessoa lança e volta contra ela mesma. Nós precisamos, irmãos, cultivar palavras, atitudes que glorifiquem ao Senhor. Nós precisamos semear o bem. A Bíblia diz para a gente semear o bem e não se cansar de fazer isso, porque às vezes você está semeando bem e pessoas continuam semeando o mal contra a sua vida, e a Bíblia diz que nós devemos vencer o mal
com o bem. No contexto de Esther capítulo 9, o texto diz que no tempo em que os inimigos pensaram, os que odiavam os judeus, versículo 1, esperavam se apoderar deles, aconteceu o contrário. Os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Irmãos, nós estamos debaixo do favor de Deus. Se nós andamos com Deus, obedecemos a palavra, e aqui a gente vê muito o que aconteceu lá no livro de Josué, se nós obedecemos ao Senhor, fizermos a vontade dEle, o Senhor mesmo nos dará escape. O Senhor nos dará vitória contra os inimigos espirituais que se levantam contra nós, e até contra aquelas tramas que os homens levantam contra nós. Perceba aí no texto que, apesar deles terem jejuado, apesar de Mordecai estar na posição agora de autoridade, o texto mostra que os judeus, eles se organizaram, eles se uniram para poder atacar também os seus inimigos. Versículo 2, onde todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. A trama do inimigo contra os judeus fez com que eles jejuassem, se unissem para vencer o inimigo comum. Nós, como povo de Deus, mesmo que nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, nós somos seu povo, nós devemos, diante das guerras e batalhas espirituais, nós devemos jejuar, nós devemos clamar ao Senhor, e nós devemos nos unir. Então há muitas pessoas que acham assim, Deus me protege de todo mal, e elas entram no nível de passividade, elas acreditam que Deus vai fazer tudo sozinho, mas aqui houve uma mobilização, eles se animaram, eles se uniram, eles estavam em jejum, mas também pegaram das armas que eram necessárias, e a Bíblia fala que nós devemos usar as armas espirituais que o Senhor nos deu, que é a fé, que é a justiça, que é obedecer a palavra, a oração, o louvor, são armas espirituais que nós devemos usar. Você está se sentindo pressionado pelo inimigo, ameaçado, intimidado pelo inimigo? Levante a sua voz com autoridade, louve ao Senhor, declare a palavra de Deus, abra a boca, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. Abra sua boca e confesse a palavra, pratique a palavra, isso é a arma espiritual. Louve ao Senhor, abençoe aqueles que estão te amaldiçoando, perdoe. As nossas armas espirituais dadas pelo Senhor é viver o Evangelho, é imitar Jesus, é obedecer a palavra, é praticar a oração, conforme Efésios capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra todas as ciladas do maligno, e depois de vencer tudo, permanecer inabalável, porque às vezes nós vencemos uma parte, mas não permanecemos. Às vezes nós estamos vencendo e paramos para poder de alguma forma celebrar a nossa vitória, mas nós temos que vencer tudo aquilo que está nos ameaçando. Então você percebe que eles foram destruindo os inimigos de cidade em cidade, o terror dos judeus caiu sobre os inimigos, aí você percebe a mão de Deus. É uma expressão que aparece muito nas guerras de Israel, quando o terror do Senhor caía sobre os filisteus, sobre os povos, eles perdiam as forças, eles eram derrotados, não porque Israel era habilidoso com armas, mas era derrotado pelo próprio terror do Senhor que caía sobre eles. Irmãos, quando a gente obedece a Deus, anda com Deus, adora a Deus, o próprio Senhor, Ele desbarata os nossos inimigos. A Bíblia diz que o inimigo pode vir contra nós por um caminho, mas por 7 fugirão. Eles fugirão por 7 caminhos. Capítulo 9, então, mostra aí esse momento de mortandade. É uma cena dura, irmãos, chocante, que na antiga aliança vai aparecer em alguns momentos. No versículo 5, os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, destruindo. Isso aqui, mais uma vez, lembrando aos irmãos, foi um momento específico de autodefesa. E após isso, o rei ainda pergunta para Esther se ela tinha mais algum pedido. E Esther faz um pedido que, aos nossos olhos hoje, debaixo da revelação completa que nós temos em Jesus, é uma cena muito dura. Ela pede aí uma exposição ali
filhos de Amã mortos, uma forma de servir também de exemplo para que ninguém mais tramasse, matasse e fizesse tantos absurdos. Era uma maneira que a cultura do tempo fazia, não é de nenhuma forma isso aqui um tipo de ensinamento, mas é apenas um testemunho de como aconteceu naquele tempo. E aí sim, irmãos, o final do capítulo 9, nós vemos a festa chamada de Purim. Eu já vi alguns judeus que pronunciam Purim. Mas que festa é essa? Irmãos, depois que Deus fez tanto milagre, tanto livramento, tantas maravilhas, eles entenderam uma coisa: o que Deus fez nesse tempo foi tão especial. A libertação dos inimigos foi tão tremenda que nós precisamos parar e festejar, celebrar a vitória que o Senhor nos deu. Eles instituíram uma festa, que essa festa até hoje é celebrada entre os judeus, para lembrar o grande livramento do Senhor. Assim como a Páscoa, o Senhor estabeleceu para que fosse uma festa que nós honrássemos o Senhor pela grande libertação do Egito. Aqui eles entendem, não foi o Senhor que determinou, que eles deveriam fazer uma grande festa. No versículo 18 fala que eles descansaram e depois fizeram uma grande festa de alegria. Irmãos, no meio da batalha espiritual, nós precisamos saber o momento de descansar, de recuperar as forças, de descansar, confiando no Senhor, entregando para o Senhor. E o momento de celebrar, que temos que nos levantar e nos alegrar diante do Senhor, testemunhar do que Deus tem feito. Você precisa contar para outros o que Deus fez já na sua vida, os livramentos do inimigo, as libertações, as áreas da nossa vida que Deus tratou. Irmãos, testemunho glorifica o nome do Senhor e fortalece a nossa fé, fortalece a nossa identidade. A gente precisa resgatar isso. Aqui a festa foi um grande testemunho. Eles deram presente uns aos outros. E é importante destacar algo: quando eles venceram esses inimigos, eles não despojaram o inimigo, eles não pegaram nenhum dos bens do inimigo. Eles queriam deixar claro. Você lembra a intenção de Amã? A intenção de Amã era aniquilar os judeus e tomar os bens dele, o que sempre na história, inclusive na época que Hitler se levantou de maneira tão terrível no tempo do Holocausto, muito da intenção que as pessoas têm contra os judeus tem a ver com riqueza, bens, porque muitos judeus que possuem grandes riquezas, e aqui os judeus vencem os inimigos, mas não tomam nada deles, para deixar bem claro que eles não estavam atrás de riqueza do inimigo. Eles sabem que o Senhor é que dá toda a provisão deles, eles não precisavam tirar nada deles. E agora eles celebram a vitória, eles descansam antes, depois comemoram, dão presente uns aos outros, mostrando ali como que a comunhão deles foi fortalecida. Irmão, se a tua família, se a tua congregação, se pessoas que você se relaciona, vocês passam por algum nível de batalha, as batalhas deveriam nos unir e não nos separar. O que o inimigo quer é nos separar, é nos destruir. E eles aqui se unem, vencem a batalha e agora presenteiam uns aos outros com generosidade e inclusive incluem nessa grande festa a generosidade aos mais pobres. Porque o texto mostra, no versículo de número 22, eram dias de festa, de alegria, troca de presente e dádivas aos pobres. Então eles se alegraram diante do Senhor, eles fortaleceram a comunhão entre eles, mas eles lembraram também dos mais necessitados. Eles também abençoaram aqueles que tinham menos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse dia, então, foi estabelecido como um costume entre os judeus até os dias atuais. Eles celebram e eles percebem nessa festa que aconteceu no tempo de Esther, um testemunho para todas as gerações dos judeus, que na história, quantas vezes os judeus foram odiados, foram atacados, inclusive atualmente nós temos visto ataques antissemita, que é contra os judeus. Isso se dá por muitas razões, mas Deus tem um propósito para o seu povo. Os judeus, Israel hoje como nação, está endurecido para com o Senhor Jesus, o Messias, mas muitos entre eles estão se convertendo e há promessa bíblica profética para aqueles que assim creem,
que o Senhor alcançará um grande número de remanescentes de judeus nesses últimos dias, antes do dia da vinda do Senhor. Por isso, irmãos, aprendemos no capítulo 9, que o Senhor, Ele guarda o seu povo, que o seu povo deve se unir, deve celebrar, deve resistir ao inimigo, deve se proteger de todas as formas que forem necessárias diante de ameaça de morte. O Senhor nos ensina a sempre estarmos celebrando na presença dEle as suas vitórias, e tudo que a gente faz deve ser feito para a glória dEle. Vamos orar? Pai, te louvamos, que a Tua palavra encontre no nosso coração terra fértil, para que ela frutifique em nós. Nos ensina, Pai, até mesmo através de textos como este, tão, ó Deus, cheio de cenas duras, mas o Senhor nos ensina a estarmos, ó Pai, diante do Senhor, confiando que o Senhor nos dá vitória contra os inimigos espirituais. E na revelação que o Senhor Jesus nos dá, nós também abençoamos aqueles que nos perseguem, que nos amaldiçoam. Nós queremos abençoar em nome de Jesus. E ó Deus, que as lutas que passamos, as batalhas espirituais e naturais, não nos torne dispersos, não nos torne, ó Deus, reservados uns com os outros, mas que nós possamos nos unir ainda mais com o Teu povo, com aqueles que Te temem, para juntos batalharmos as guerras do Senhor, usarmos as armas espirituais e celebrar cada vitória que o Senhor nos concede na Tua presença, com o coração cheio de louvor a Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.